Nossa, que lindos depoimentos, né? E emocionante, Lindos, porque você vê que ela também se emociona só lembrando desse fato do chocolate. Nós não podemos citar aqui marcas de produtos, agora, alimentos em si, não há problema nenhum. Eu quero acrescentar a esses depoimentos que nós ouvimos, muito importantes, que, aliás, eles utilizam, se é que a gente pode chamar assim, a metodologia do AA, e parece que com bons resultados, ao fax que acabou de nos chegar. Não importa quem é você, que bom que você nos enviou o fax e que está participando aqui do nosso bate-papo. Olá, Ione, bom dia a todos. Escrevo a vocês por sofrer muito, por estar acima do peso. Já fui a vários médicos endócrinos e nunca consigo emagrecer. Como até ver o fim do alimento. Enquanto eu não vejo, eu não paro de comer. Também é compulsão alimentar? Me ajude. Eu gostaria de ganhar o livro. Vamos ver aqui com a Estela, tá bom? Tá. Só diz que é de São Mateus. Manda o endereço. Gente, ela já tentou tantos médicos e ninguém... Deve ser um caso compulsivo, não? Provavelmente, Ione. O grande problema é que a compulsão alimentar, ela é desconhecida não somente na sociedade como sendo uma doença, mas também muitas vezes no meio médico, infelizmente. Ainda hoje? Ainda, porque o médico ele recebe o paciente obeso e vai tratar a obesidade. E ele esquece que pelo menos 30%, 50%, dependendo do grau de obesidade dessa população, pode ter também a compulsão alimentar. As causas, eu acho que tem que ser detectadas. Tirou daqui, causa. Causas, não não adianta é? só se tratar Você com não pode... Eu só quero fazer a uma Estela não correção. pode ser tratada da mesma forma que Então, eu, que ela, não é verdade? Disso, sem dúvida nenhuma. Diante disso, eu só queria fazer uma correção num depoimento que ela falou assim, nós somos, eu sou, ou a gente é, ela falou alguma coisa do tipo assim, doente, impotente. Diante da comida. Eu corrijo dizendo que está impotente, porque Não como tem está. tratamento, ok. como tem tratamento, a pessoa pode deixar de ser impotente. Então, ela não tem que se aceitar como sendo uma comedora compulsiva. Ela tem que se dar conta que tem uma doença e precisa buscar o tratamento específico para isso. Porque tem tratamento e a qualidade de vida da pessoa depois que se trata muda completamente. E eu não estou falando em relação a peso em si. Eu estou falando de autossatisfação. A pessoa pode até nem perder tanto peso, mas só de ter a satisfação, de ter controle sobre o que e o quanto ela come, isso já melhora a qualidade de vida. Ela falou uma coisa tão importante ali, que é a comparação com a mãe, que era magra, não sei o que. Gente, isso dentro de casa... Que coisa pior. Minha mãe é magra, linda, maravilhosa, elegantésima, sempre foi. Então tinha aquela coisa de você olhar e a gente quer ser aceito e amado pelas mães. É claro que as mães aceitam e amam seus filhos, mas às vezes essa cobrança de ficar em cima o tempo todo, mas você tá gorda, mas não sei o quê. A pessoa que tá gorda, ela sabe. Ninguém precisa falar. Ninguém precisa falar. Não é de meter o bedelho na vida dos outros, claro que sabe. A gente sabe. E das mães a gente quer aceitação. Da mãe da gente a gente quer aceitação. Amor, ponto. Porque aí também não vale, quer dizer, você tá gordo, tentar emagrecer a qualquer custo pode acabar com a saúde de qualquer pessoa, não é? Agora, a nossa parceirinha que enviou o fax, eu vou dizer, você não teve sorte, eu acho, também, além de tudo, com os médicos que você procurou. Porque ela foi a vários endocrinologistas e ninguém sugeriu a ela um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que seria o caso. Porque, olha, desculpa, como em toda a profissão, há médicos e médicos. E o orgulho pode fazer você pensar, eu vou dar conta, eu sou endócrino, eu vou dar conta, eu sei, eu vou resolver o problema desse paciente. Tem que ter um pouco de humildade para dizer, não, peraí, eu preciso dividir isso com outros profissionais, Exato. Né? Quantas vezes é necessário uma junta médica até, não, doutor Alexandre? Principalmente em psiquiatria. A gente trabalha muito em comportamento alimentar, a gente não pensa em tratar um paciente que tem um distúrbio do comportamento alimentar se não tiver o tripé psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Tem que ser por isso que, infelizmente, também acaba sendo um acompanhamento muito caro, mesmo por serviço público. E acaba sendo limitado o número de vagas que a gente pode dispor para oferecer esse tipo de tratamento. É necessário internação? Para compulsão alimentar, não. Não. A não ser que seja um paciente que esteja numa obesidade severa, que seja um paciente que tem uma indicação de uma intervenção clínica mais específica e precisa de uma estabilidade, inclusive alimentar, a gente faz a internação, mas não do ponto de vista psiquiátrico. Uma das pessoas que deu um depoimento citou a cirurgia de redução de estômago. Eu já conversei, inclusive, com especialistas aqui sobre isso, que é uma coisa perigosa. Não é cirurgia tecnicamente, em si.
Se a pessoa não modifica aqui dentro, não adianta ela modificar o tamanho do estômago. Como é que é isso? Precisa fazer um preparo Não é pré-operatório, verdade? sem dúvida nenhuma. E ela falou a respeito da cirurgia, mas a cirurgia ela não vai tratar a compulsão alimentar, ela vai tratar a obesidade, que são duas coisas separadas. Exato. Às vezes vêm juntas, mas a gente precisa tratar a obesidade e ou a compulsão alimentar separadamente. Eu já conheci algumas pessoas que engordaram, não tudo, né? Mas voltam. Mas engordaram bastante Depois da cirurgia? Tomando leite condensado. Mamando leite condensado, porque é pequenininho, o estômago não dá, então ia de pouquinho, Isso. botava na xicrinha e ia de pouquinho. Fora o sofrimento de Porque a manter... pessoa arruma um jeito, né? Arruma um jeito. Arruma um Se você não, jeito, como né? você falou, se não veio daqui, você arruma um jeito. E ela está se enganando ali. E não está se enganando, Ione. É um sofrimento muito grande para essa pessoa que se submeteu Ela a uma quer se saciar cirurgia. de alguma maneira, né? E é um sofrimento, né? Se submeteu a um procedimento de risco e, infelizmente, não consegue dar conta ainda de toda a estrutura emocional dela. Porque é a coisa da causa que a gente estava falando. A Mas, causa. hoje em dia, não se fala mais em cirurgia bariátrica ou cirurgia anti-obesidade sem um acompanhamento multidisciplinar, incluindo um profissional da área psi, seja psicólogo ou psiquiatra. Até porque tem muitas pessoas que depois que emagrecem ficam profundamente deprimidas. Porque não conseguem lidar com a nova imagem corporal. Também tem isso. Que coisa, né? Desculpa tomar até como exemplo, que ele é uma pessoa pública, aliás, muito querida, mas me lembro há muitos anos atrás que o Jô Soares fez uma dieta radical e ele virou outra pessoa. Eu acho que ele chegou a 80 quilos ou menos, né? E ninguém o reconhecia. Foi um artista consagrado como ele e ninguém o reconhecia. Não durou muito tempo, não, e ele foi voltando a engordar, engordar. E outra, é uma pessoa que tem a saúde absolutamente em dia, não tem problema nenhum, é feliz e saudável. Portanto, dizer que gordura não significa saúde. Em muitos casos, não. Mas no caso dele, e desculpa citá-lo como exemplo, mas é que o Brasil inteiro conhece, e ele é um exemplo de felicidade. Sabe quando eu era criança, eu assisti o programa era só o programa ainda de humor, ele não tinha o programa de entrevista. Era a única pessoa na televisão com a qual eu me identificava. Você acredita nisso? Era um oásis quando chegava o programa do Jô, que eu falava, ainda era o Vivo Gordo, então tinha aquelas gordas, tinha a Cláudia Gimenez ali, aquilo era um oásis para mim. Era o único momento que eu olhava na televisão e via alguém igual a mim. Olha a importância da identidade, né? De você ver no outro uma identidade vitoriosa, um gordo vitorioso. Era uma coisa, fazia muita diferença para mim. Doutor, existe gordo feliz? Eu acho que existe. Porque a obesidade não vai trazer infelicidade, assim como um corpo normal não vai trazer felicidade. Então, não está relacionado com o corpo. Acho que o que traz infelicidade é a doença, porque acho que saúde é precioso. O sofrimento. O sofrimento. Você se sentir, não se ser Às gordo. vezes você está obeso, Exatamente. que tem um problema de joelho, tem um problema articular, tem um problema clínico associado, isso vai trazer o sofrimento. Mas não a obesidade em si. Depende muito da sua autoestima, que foi construída lá na infância, adolescência, independente de ser obeso. Você se considera ainda em acompanhamento, Estela? Sempre. Nunca vou deixar de estar. E é assim Sempre. com quem é compulsivo? Não necessariamente com a compulsão. Fala então do tratamento, doutor Alexandre. Então, quando a gente inicia o tratamento, como a gente estava falando antes, o primeiro acompanhamento deve ser uma avaliação psiquiátrica e em seguida fazer o acompanhamento nutricional e psicológico. Você pode até fazer o paciente mudar o seu comportamento alimentar, o seu hábito alimentar e saber se reeducar. A questão da psicoterapia vai além apenas do comportamento alimentar, vai levar em consideração toda a reestruturação de funcionamento psicológico daquele paciente que o faz ter episódios repetidos de compulsão alimentar. Daí o tratamento ser a longo prazo do ponto de vista psicoterápico. E a gente tem que levar em consideração que psicoterapia é algo bom, independente do comportamento alimentar ser inadequado ou não. Verdade, para a pessoa se maravilhoso. conhecer melhor e tal, é realmente muito bom. A gente pode fazer isso lendo, quando a gente não tem grana para fazer terapia. Ler é ótimo como autoconhecimento. Você lê, você se identifica, você pensa. É o seu caso, aliás, né? É o seu caso. Também. Eu também escrevo por isso também. É um dos objetivos pelos quais eu escrevo. Não é só por prazer, porque Em que época você escreveu este livro, Estela? Foi em 98. E Ele você saiu em estava 99. gorda? Não, já não estava mais.
mas continuei tendo os meus surtos. Eu sinto como um vício que não passa nunca, eu tenho que lidar com ele, porque é a minha primeira pedra de toque. Qualquer problema que deu, eu vou correndo para isso. Então eu tenho que estar lidando com isso o tempo todo mesmo, senão vai embora. É como às vezes um sono. Eu tinha a sensação, às vezes, que eu dormia e eu acordava 40 quilos mais gorda. Eu lembro de uma vez estar atravessando a rua e ter uma porta espelhada na minha frente. Inconsciente. Fica. Eu lembro de estar atravessando a rua uma vez e tinha uma porta espelhada na minha frente. Eu via uma pessoa gorda, imensa, horrorosa. Eu falei, por um segundo, eu falei, nossa, que gorda, que horrível. E aí eu dei mais um passo e vi que era eu. Eu não me olhava no espelho há tanto tempo que eu já não me reconhecia. Foi um choque aquele dia. Eu comecei a fazer dieta no dia seguinte. Foi um choque bom. Mas, entendeu? É como se a gente entrasse num sono. Eu não quero me ver, não quero me olhar, não vou olhar no espelho. Eu não quero pensar nos meus problemas, eu quero me anestesiar. Só que essa anestesia é um ataque, né? Não é uma anestesia. Não anestesia nada. Você se ataca o tempo todo. Olha, não é fácil, mas é possível. É O tratamento, com certeza, é lento, porque ninguém perde toneladas de quilos da noite para o dia. Não pode ser assim. Ninguém fica gordo do dia para a noite, portanto ninguém fica magro. Mas o mais importante não é, quando eu atendo meus pacientes, eu sempre digo, o mais importante não é o foco no peso. Vamos trabalhar o teu controle alimentar e o teu sofrimento. Não vamos nem usar a balança por enquanto. Eu sempre digo para os meus pacientes... Que a balança, bem lembrado, é outro martírio. É um martírio. Eu tenho balança em casa e não me peso, sabia? É um martírio. Você nota pelas roupas, você tem outras formas de notar. Outros parâmetros. Eu treino isso com meus pacientes. Quando ele está bem estabilizado do controle alimentar, a gente pode até pensar na balança, mas até lá não. Porque não vai adiantar. A balança é mais um fator de estresse. Mais um fator. E o estresse, inclusive, de... Puxa, eu estou indo na consulta com o doutor Alexandre hoje, a balança está ali do lado. Então, isso pode ser um fator desencadeador de compulsão, muitas vezes. Certos grupos que cuidam disso e tal, é que às vezes a gente tem que se pesar na frente do grupo, sabe? Que a gente vai toda semana. É porque aí é diferente, um anima o outro ou não? Não, eu já participei disso também. Eu lembro que eu ficava tão estressada porque eu ia ter que me pesar na frente de todo mundo, que eu chegava a tomar laxante para emagrecer um pouquinho, então, para não passar vergonha. Isso é o que se chama de falta de psicologia, né? A gente tenta individualizar. Piorava. A gente tenta individualizar. Não é? Porque cada caso é um caso. E cada pessoa ou organismo responde de uma maneira ao tratamento. O tratamento consiste em dieta, reeducação alimentar, as boas conversas com o psiquiatra ou o psicólogo. E o psiquiatra, nesses casos de compulsão alimentar, também prescreve remédios. Também. Se há uma associação com outras doenças psiquiátricas, tipo depressão, ansiedade, ou o tratamento com um acompanhamento psicoterápico e nutricional não é suficiente para controlar as compulsões, a gente prescreve medicações sim. Em geral, são medicações prescritas para tratamento de depressão, como antidepressivos ou estabilizadores do humor. As medicações elas vão ajudar, sem dúvida nenhuma, a controlar o episódio de compulsão alimentar. Vai dar saciedade, a pessoa vai readquirir controle sobre o seu comportamento alimentar, mas se não tiver uma reestruturação do funcionamento psicológico, isso não vai se manter. É muito importante que seja um acompanhamento associado. Eu posso medicar aquele paciente, ele vai ficar alguns meses tratado sem ter compulsão alimentar, mas se o funcionamento psicológico não foi tratado conjuntamente, quando eu retirar a medicação, a doença certamente voltará. E parece que quando volta em dobro, né? Que é uma coisa terrível. Então tem que se levar a sério mesmo e esperar uma alta. Mas a alta é possível. É possível, sem dúvida nenhuma. Eu ainda não estou em alta, viu? Eu não me dei. Agora você se conhece melhor, quem sabe, doutor Alexandre em breve possa dar alta para você. Maravilha seria. E como complemento ao tratamento, esse livro que já foi considerado também uma boa parte da terapia, que delícia, que é o livro da né? Estela Florense. Não é? E é para se Hoje divertir também, para ver como... Onde a gente encontra o seu livro, que é a parceirinha que enviou o fax, queria... Qualquer livraria. De todo o Brasil, qualquer livraria do Brasil, pode se encontrar o Hoje Acordei Gorda, de Estela Florense. Vou deixar aqui com vocês também o site www.ambulim.org.br, né, doutor Alexandre? Isso. E o site também da Estela, que é o www.estelaflorence.com. E só me resta dizer, pena que o tempo acabou, mas sempre que necessário a gente pode voltar a esse
e outros temas. Foi ótimo. Muitíssimo Muito obrigada. Beijos para vocês e aplausos. Foi Aplausos muito bom para mesmo. você. Você é uma gracinha, você sabe. Vocês é que são. Sem os nossos convidados, a gente não faz nada aqui e não pode levar tantas informações importantes. Deus lhes pague. Até a próxima. Obrigada, doutora Alexandre.